Professor Marcos, muito prazer falar contigo, tudo bom? Tudo tranquilo, Marcos. O professor, a gente teve acho que um dos principais eventos aí nos Estados Unidos foi a Convenção Democrata, né, um assunto bem comentado. E aí a pergunta é em relação, quando a gente fala sobre relações internacionais, né, dos americanos, a gente teve algumas características bem marcantes ali do governo Trump, né? Sobretudo quando eu falo relações internacionais ligadas à Ásia e principalmente à China. A gente teve o nearshoring no governo atual, recente, enfim. Se a gente tiver um cenário, né, estamos falando por conta da convenção, né, de uma vitória, um governo da Kamala Harris, do democrata, qual que é a expectativa em relação ao relacionamento internacional, né, dos Estados Unidos, sobretudo com a China, num possível governo, né? Isso estamos trabalhando por conta das convenções aqui dessa semana. Veja, Saravalli, o sonho dos Estados Unidos é transformar a China numa segunda União Soviética. Observar o colapso dos Estados Unidos como se observou no caso da União Soviética. Esse é o sonho dos políticos norte-americanos, tanto republicanos como democratas, porque, de fato, se isso acontecesse, eles teriam ali consolidado o seu poder por uma quantidade enorme de tempo, não é? Então, este é, de fato, a política que norteia os Estados Unidos, o establishment político dos Estados Unidos com relação àquilo que eles percebem na China. E, obviamente, que os chineses, sabedores disso, têm estudado com muita ênfase, com muita particularidade, tudo aquilo que aconteceu no processo soviético, no processo de colapso da União Soviética. Claro que o que nós observamos é que a política de Donald Trump com relação à China, da guerra fiscal, ela não foi mudada por Joe Biden. O que nós notamos é que houve uma mudança, talvez, na forma, mas o conteúdo continua o mesmo. E o que poderia acontecer se Kamala Harris ou se Donald Trump vierem a ser eleitos é a continuidade nesse processo de tentativa de contenção da China como no seu processo de ascensão como potência global. E, obviamente, que isso altera todo o tabuleiro internacional, porque muitas vezes países serão forçados a tomar uma posição, seja de um lado ou de outro, e será uma situação difícil. Por essa razão que os chineses aí, de maneira até inteligente, têm construído laços comerciais justamente na tentativa de garantir que os países, ao tomarem qualquer tipo de posicionamento, levem em consideração a situação e o relacionamento comercial que possuem com a China. Então, a gente nota isso, que de-risking, nearshoring, friendly-shoring, são tentativas, né, implementadas tanto pelos Estados Unidos como pela União Europeia, no sentido de conter a globalização, do qual a China se beneficiou, e não somente ela, o mundo inteiro se beneficiou em razão disso, mas a política norte-americana tem sido no sentido de conter a globalização, reduzir a globalização, conter a China, tentar transformá-la numa nova União Soviética e, do ponto de vista econômico, tentar fazer com que a China também se torne aí um novo Japão, como aconteceu na década de 70 e 80. E, por essa razão, que os chineses têm que tomar muito cuidado na forma de observar isso. Então, Kamala Harris ou Trump, a política não vai mudar, viu, Saravalli? Perfeito, professor. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente no BMC News. A gente se vê novamente na próxima sexta-feira. Um abraço. Um abraço, um prazer conversar com vocês sempre. Sempre bom, professor. 11h47.